Oi, você tá bem? Tudo em você. Amém. Glória a Deus. O inimigo mora na casa dos acumuladores. Sensacional essa palavra. Oi, boa noite. Oi, Li, Jones, Boa noite a todos. Cris. Glória a Deus. Amém. Boa noite, boa tarde. Bom tudo, bom ano. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Começar o nosso estudo aqui sobre a família e sua estrutura cristã. Amém. Né? Nós vamos falar hoje sobre um assunto bom, né? Para a gente aprender a não deixar o inimigo entrar na nossa casa, na nossa família. E aí a gente vai precisar da revelação do Espírito Santo para compreender o que Deus quer nos ensinar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai. Nós entregamos esse tempo de estudo da tua palavra nas tuas mãos do teu altar, Pai. Eu imploro que a tua mão seja sobre nós, sobre cada pessoa que está Senhor. ouvindo, assistindo, recebendo a tua palavra, Senhor. Que aquilo que for ministrado, aquilo que chegar ao nosso coração, Pai, venha do teu coração, Pai, e não do coração humano. Amém. Em nome de Jesus, Pai, traz sobre nós a tua misericórdia e a tua graça, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, também separa a nossa vida de toda e qualquer infestação demoníaca. Paizinho. Nós repreendemos e neutralizamos a ação de demônios. Amém. Para que a tua palavra chegue ao nosso coração da maneira correta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. E é interessante que esse tema é bastante oportuno, porque nós iniciamos um ano, né? Ano novo, e é um tempo de a gente visitar as nossas vidas e tirar aquilo que é velho e para deixar espaço para que o novo de Deus venha. É isso aí. Né? É isso. Glória a Deus. Tenha bondade, pastor. A bondade. Glória a Deus. Nós vamos falar esse tema, né? Que é o inimigo mora na casa dos acumuladores. Né? Nós vamos falar sobre os acumuladores. O acumulador, ele atrai a ação do inimigo, atrai a ação demoníaca. E isso a gente precisa compreender para fugir desse quadro, desse cenário de acumulação. Infestação demoníaca. Infestação demoníaca, porque quanto mais acumulação, mais infestação demoníaca vai acontecer na casa, na família. Então, eu quero começar com um texto aqui, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 19 até o versículo 21. Jesus está dizendo assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro nos céus, Amém. onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Então, o que esse texto faz a gente meditar? Né? Existe um significado daquilo que Jesus está falando, que é aquilo que é mais claro no texto. Né? Ou seja, existem duas dimensões. A dimensão terrena e a dimensão celestial, a dimensão espiritual. São duas dimensões. E ele está falando nessa primeira dimensão de revelação que nós precisamos escolher
aonde nós temos que ajuntar. Amém. Né? Você pode escolher ajuntar tesouros sobre a terra, tesouros. Ele não está falando para você não poupar, não comprar, não adquirir patrimônio, não está falando nada disso, ele está falando de tesouro. Né? Você pode ter um patrimônio enorme, mas aquilo para você não é um tesouro. Então, o teu tesouro não está naquele patrimônio. Então, o que ele está falando diretamente é que nós precisamos colocar o valor no lugar correto. Amém. Nós precisamos colocar e valorizar aquilo que realmente tem valor, né? Principalmente naquilo que nós temos de característica básica, que é acumular. Ele está falando, não acumula na terra, mas ele está falando, junta no céu. Isso. De qualquer maneira nós vamos juntar. De qualquer maneira nós vamos acumular. De qualquer maneira nós estaremos acumulando coisas. E nós temos essa característica porque ela veio de Deus. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, uma das características de Deus é a acumulação. Né? Imagina, Deus criou os anjos, bilhões de anjos, né? Miríades e milhares de anjos, não se pode contar. Depois ele faz as estrelas, que não se conta. Não se pode contar. As areias, os grãos, né, de areia. Os grãos de areia, você imagina, né? Então, Deus tem essa característica, né? Ele também, ele cria o homem, ele fala assim, ó, se multiplica, eu vou juntar pessoas, eu vou acumular pessoas sobre a terra. Então, é uma característica de Deus que está na nossa vida. Amém. Por isso Jesus fala, quando você for acumular um tesouro, algo que você tem, algo que você considera valioso, quando você for acumular, não acumula aquilo que é valioso na terra. Acumula no céu. Amém. Ou seja, ame mais as coisas espirituais. Ganhe mais almas. Ame mais a palavra, exato. Ganhe mais almas, faça mais a obra de Deus. Ou seja, você precisa valorizar aquilo que realmente tem valor e aquilo que não pode ser roubado de você. Amém, amém. Né? Então, esse texto ele é muito explicativo. Agora, por que nós acumulamos coisas? Né? Você já percebeu como a gente acumula coisas? A gente passou aí por um Natal, final de ano, uma loucura. As pessoas todo final de ano acabam comprando o que não precisam. Vão comprando. Tem a Black Friday, né? Um pouquinho antes do Natal. Black Friday. Aí as pessoas vão comprando porque está barato. Elas saem para passear onde? No shopping. No shopping. E o que se faz no shopping? Compras. A própria palavra shopping significa comprando. Significa você vai para lá para comprar, você sai de lá com uma sacolinha, com uma blusinha, você acumula sapato, você acumula calça. Você só tem 2 pernas, você quer 30 calças. Né? Você só tem 2 olhos, você quer 5 óculos. E aí você vai escolhendo os óculos, aquela coisa de acumular, meu irmão, tem coisa que você não usa, já faz 3, 4 anos e está na sua casa. Nós temos essa característica de acumular. Acumulamos coisas no mundo físico. Acumulamos. E aí, por que nós fazemos isso? Porque nós encontramos algum tipo de prazer em fazer isso. E aí tem uma questão do ponto de vista, né, psicológico. O acumulador, ele tem a falsa imaginação de que ele vai poupar aquilo que ele está guardando. Como se ele fosse proteger o que ele está guardando. Olha só. Esse é um dos pontos. E às vezes, né, a gente vai avançar aqui naquilo que a gente pode acumular, aí eu volto a esse tema. Mas é assim, é a falsa imaginação de que vai poupar, né? Vai poder... gerar uma segurança. Isso, vai poupar, vai... porque se eu der para alguma pessoa, a pessoa pode estragar, pode jogar fora, como se tivesse dó, se ela fosse poupar aquilo que ela guarda. E outro ponto, né, que é uma doença, já é a compulsão por acumular, né, por comprar, por acumular. E isso tem a ver, né, com transtorno obsessivo compulsivo.
muitas pessoas, né, passam por situações difíceis na vida, muitos casos de abuso sexual. Então, tem pessoas que têm a compulsão, né, de limpeza, de lavar as mãos toda hora, checar se está fechado, mas tem pessoas que canalizam para compra. Então, é como se elas merecessem ter muitas coisas por aquilo que elas perderam do ponto de vista do abuso e tudo mais. Então, a origem disso é um trauma, é alguma coisa. Isso, pode ter sido, né, uma violência, um gatilho, uma violência vivida nesse sentido. Quer dizer, então, se a pessoa ela quer cobrir uma carência com as coisas que ela está comprando. Não é uma carência, na realidade, houve um abuso, houve uma situação de violência. É como se ela fosse merecedora de algo bom. Ela como quer compensar. Se fosse... Isso, compensação. Compensação. Quer dizer, aí você entra num sistema de justiça própria, né? Então, já que eu sofri isso, eu mereço aquilo. Mas a questão não é merecer ou não merecer. A questão é onde está o teu coração. Porque esse mecanismo, que é um mecanismo cerebral, ou seja, as pessoas elas acabam caindo nesse mecanismo, juntando. É só você fazer uma mudança de casa, meu irmão. Quando você vai mudar de casa, aí você vê. Né? Você pega caixa, você vai em mercado para pegar caixa, você pega uma atrás da outra, não dá. Você tem que fazer várias viagens, você tem que contratar uma caçamba de 30 metros quadrados, você não consegue carregar tanta coisa que você tem em casa. Por quê? Por que você comprou tudo aquilo? Pergunta para você mesmo. Por que eu estou guardando tudo isso? Por que eu estou guardando tudo isso? Por que eu estou acumulando tudo isso? Né? E eu não sei se isso é uma prisão. Está acumulando, o que pode estar acumulando nesse caso, né, do abuso sexual, do trauma? Está acumulando talvez falta de perdão. Está acumulando talvez colocar para fora essa situação, né, compartilhar com pessoas confiáveis, colocar para fora porque precisa sair, está acumulando alguma coisa. E aí essa acumulação ela é materializada. Imagina aqueles programas que a gente vê, né? Os programas que a gente vê que as pessoas entram na casa dos acumuladores. E aí você olha aquele quadro, você fala, meu Deus, né? Como que uma pessoa consegue viver dessa maneira? Como que uma pessoa consegue viver numa casa onde tem coisas, caixas, é lixo. Quem olha de fora enxerga dentro da casa da pessoa lixo. Para a pessoa, cada uma daquelas peças faz parte dela. É um tesouro, né? É um tesouro. E eu não sei, né, se você já percebeu, se você já assistiu esses programas, mas uma das coisas que acontece é a dificuldade da pessoa em desapegar das coisas. Por mais que aquelas coisas tenham em abundância na casa dela, você tem 50 caixas de plástico. Joga fora uma, mas essa caixa custou tanto, não sei aonde. Eu posso precisar amanhã. Ou por que você quer poupar, né? É uma reflexão que deve ser feita. Por que eu quero poupá-lo? Por que eu quero guardar? Eu não consigo compartilhar? Eu quero tudo para mim? Será que eu não consigo compartilhar, né, com os outros aquilo que eu tenho? E a palavra de Deus fala que é muito melhor a gente dar do que a gente receber. Né? Então, eu tenho uma parábola que eu lembrei aqui, né, e eu vou ler para você aqui. Enquanto você busca aí, a Cris falou, né, que dá até um pânico, né, de assistir esse programa só de ver. E dá mesmo, dá uma angústia. Uma vez eu assisti que a pessoa tiveram que entrar pelo telhado, porque não dava para entrar. Tava lotada a casa. Entraram pelo telhado. E quando tiraram as coisas, tinha animais mortos. Tinha rato, tinha tudo. Uma coisa muito doente. Né? Olha só, Jesus está falando aqui em Lucas 12,
Versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. O campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Porque ele, sobejou, ele conseguiu uma colheita abundante. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então você imagina esse homem que tinha campos, que era rico, O homem era rico. E quando ele fez a sua colheita, ele tinha tanta colheita, mas tanta colheita, que ele não tinha onde guardar. E aí eu quero que você faça uma reflexão sobre a questão da riqueza material. O perigo da riqueza material, que é fazer uma pessoa esquecer de Deus. Fazer uma pessoa pensar que o motivo dela estar na presença de Deus é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse é o meu propósito de vida, é isso, Deus vai me dar riquezas, eu vou ficar rico, eu vou ter condições de ter muitas casas, e aí eu vou conseguir descansar e ser feliz. Mas Jesus está dizendo aqui: você é louco. Quem pensa assim é louco. Por quê? Porque esta pessoa, ela não sabe quando ela vai sair dessa terra. Deus falou para ela assim: você é doido de fazer isso. Porque você está fazendo um projeto para a terra, mas hoje, você vai sair da terra. E o que você tem, para quem será? Então você está acumulando, e a palavra diz em Eclesiastes que o homem, ele acumula com o seu trabalho durante a sua vida, e ele não sabe para quem ele vai deixar. Se a pessoa que vai ficar com aquilo vai destruir, se vai desfalecer, se vai esfacelar todo o patrimônio, ele não sabe. Então, a acumulação é uma característica que está dentro da nossa vida. A gente vai acumular coisas. E se você está seguindo o Senhor, Deus vai te abençoar. Mas o que não pode acontecer? Você não pode se transformar num acumulador de coisas terrenas. Amém. Você não pode ser, você não tem o chamado de Deus para acumular dinheiro, acumular imóveis, acumular um monte de coisas e viver em função disso. Até porque assim, o mundo jaz no maligno, Então, essa terra aqui, não é nossa. Nós estamos aqui como, o apóstolo por diversas vezes pregou que nós somos embaixadores. Então, assim, essa terra não é nossa, Nós temos uma outra pátria. Isso. Então, a nossa vida aqui na Terra, ela tem que ser repensada. Porque nas famílias hoje não, há muito tempo, as pessoas vivem em função do que elas têm financeiramente ou do que elas não têm. As famílias, as pessoas que se casam, as pessoas que se juntam, as pessoas que têm filhos e começam a gerar ali uma família, um núcleo familiar, elas vivem ao redor de um sonho material. E isso que precisa mudar. Por quê? Porque quando você vive em função disso, a próxima geração vai querer realizar o que o pai não realizou. Vai querer ter o que o pai não teve. E essa próxima geração não vai querer ser o que o pai era, mas vai querer ter mais do que o pai tinha. Então você
vê uma pessoa acumulando, 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 e olha só, esse homem que acumulou e construiu celeiros maiores, você imagina quando ele juntou todos os seus bens e todas as suas, os seus grãos, imagina, ele não conseguia consumir aquilo. O seu estômago, meu irmão, o meu estômago, tem o tamanho do nosso punho fechado. Ainda bem que é menor o meu, hein? Então, quanta comida você consegue colocar aqui dentro? Quanta comida você consegue botar aqui? Será que a gente precisa levantar um celeiro de grãos e dizer para nossa alma, agora você está bem? O que está acontecendo no mundo é que as pessoas têm sede dos tesouros terrenos, sede de poder, sede do dinheiro, sede das propriedades, sede dos países, sede das nações, sede do Congresso, sede do... Tudo isso daí é o quê? É a ganância humana. Pessoas que não conseguem se fartar de acumular coisas. O tesouro delas está aqui no céu. Aliás, está aqui na terra. Mas elas são, de acordo com a palavra, elas são loucas. Loucas. Elas se matam por propriedades, elas se matam, elas colocam energia para comprar coisas, para adquirir bens, e depois elas morrem. E olha só que incoerência, meu irmão. Eu estou falando de pessoas que são crentes, pessoas que se matam para adquirir um carro, para adquirir uma casa, e a ferrugem pega, o ladrão rouba, e o pior é que no final, quando Jesus voltar, ele vai descer fogo do céu e vai queimar o carro, a casa, as propriedades, os bancos, o dinheiro, o ouro, a prata e o bronze, tudo, o poder, tudo que você conquistou vai ser queimado pelo fogo. E quando a palavra de Deus fala sobre loucura, tem a ver com a ausência de discernimento. Porque o louco, ele não tem discernimento, né? Ele não consegue ter um raciocínio, né, como uma pessoa dita normal. E tem a ver também com essa questão de falta de monitoramento da realidade. Então, assim, qual que é a nossa realidade? Em que mundo nós vivemos efetivamente? Qual que é a nossa realidade? Então a gente tem que discernir a nossa realidade. Exatamente. Então, meu irmão, imagina, Deus vai tacar fogo em tudo. Está acontecendo. Os sinais estão acontecendo. A Bíblia diz que vai piorar. Como é que você diz que vai melhorar? O cara falou, não, agora eu vou viver feliz e tranquilo. Como que você vai viver feliz e tranquilo se essa noite vão pedir a tua alma? Então, muitos são os planos no coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Então, se a gente começar a observar o que está acontecendo no mundo, como é que você vai planejar encher os teus celeiros? Ah, mas a palavra não vai me prosperar? Vai te prosperar. Mas a prosperidade não pode virar o teu tesouro. Esse é o problema. No momento em que vira o teu tesouro, voltamos para o primeiro texto. No momento em que a acumulação terrena se torna o teu tesouro, você atrai o inimigo. No momento em que aquela acumulação terrena, o carro, a casa, tudo que está aqui, ó, tudo que está aqui, a tua fama, a tua imagem na internet, tudo que tem a ver com a terra, no momento em que isso se torna um tesouro, traça, ferrugem e ladrões. E o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, quanto mais você acumula tesouros, não outras coisas, quanto mais você valoriza demais aquilo que você tem ao teu redor, mais você vai atrair demônios. Tem gente que acumula, por exemplo, nas famílias tem isso, a história é muito comum, né? A tia, todo mundo tem uma tia Nena dentro de casa, a tia Nena. A tia Nena, ela vai lá e compra os lençóis da Ilha da Madeira, lá em Portugal. Lençol de linho,
feito à mão, coisa mais linda. Aí ela vem, mostra, né, para todo mundo, no dia em que a gente está reunido no aniversário, e todo mundo fica, ô tia Nena, que lindo, que maravilhoso, né? Tudo bordado à mão. Aí a tia Nena, ela coloca aquilo aonde? Na mesa para a gente usar para jantar? Não, a tia Nena coloca onde? Ainda bem, porque o lençol não dá para pôr na mesa, né? A toalha, a sim. A toalha. Então, coloca ali no guarda-roupa. Aí quando ela coloca no guarda-roupa, aquilo fica no guarda-roupa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E olha, sabe qual que é o motivo daquilo estar naquele guarda-roupa? Você sabe qual é o motivo daquilo estar naquele guarda-roupa? Atrair traça. Se não tivesse no guarda-roupa, não tinha traça no guarda-roupa. Se não tivesse no guarda-roupa, não tinha cupim no guarda-roupa. E nós estamos falando de coisas terrenas. Então, não sei se você está captando, irmão. Eu tive uma tia, que não era Nena, mas não vou falar o nome dela. Ela tinha um guarda-roupa assim, de 2 portas, inteiro de lençóis. Uns lençóis lindos, lindos. E aí eu lembro que um dia eu falei, ai, deixa eu ver, tia, deixa eu ver. E eu era adolescente. Eu falei, ai, tia, quando eu casar, a senhora vai dar pra mim? Na hora que eu peguei o lençol pra ver, na hora que eu fui abrir o lençol estava podre. Desmanchando. Desmanchou, rasgou. Ferrugem. Corrosão. Existe uma lei chamada Lei da Deterioração. A Lei da Deterioração diz o seguinte: tudo deteriora e morre. Então, se você está ligado às coisas corruptíveis, você está ligado a uma coisa que vai morrer, você morre junto com aquilo. Então, eu quero ler um texto para a gente mudar agora a dimensão de acumulação. A acumulação física para a acumulação na alma. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Né? Olha só isso. Paulo está falando para os Efésios: irai-vos e não pequeis. Ele está falando, você pode se irar. Eu posso me irar. Porque a ira, a raiva, é uma emoção intrínseca. Nós nascemos com várias emoções básicas, né? Como alegria, um medo, um nojo. Tudo isso para nos proteger. Até a própria raiva, né? A ira. Mas a gente não pode pecar. A gente não pode pecar. Então, a ira, se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e você foi, Deus se ira. Deus fica irado. Então, quando ele cria alguém à imagem e semelhança dele, a ira é algo que a pessoa também vai sentir. Aquele ser que ele criou também vai sentir. Então, nós ficamos irados quando acontece algo injusto, quando acontece algo que nos deixa enojados, quando nos deixa detonados, nós perdemos alguma coisa. Então a ira, ela se instala, ela vem. Mas ele está falando, irai-vos e não pequeis. Quando você está irado, existe um risco de você pecar. Quando eu estou irado, existe um risco de eu pecar. O que é pecar quando você está irado? É você se separar. Você bater na tua esposa, ou bater nos seus filhos com ira, ou bater no seu marido, ou bater na tua mãe. Ou até pedir demissão. Tem gente que pede demissão e deixa a família passando necessidade. Então, se você prestar atenção, a ira é um sentimento básico que Deus colocou em nós com um propósito. Não é o propósito de Deus com a ira, não é nos destruir. Essa ira, ela tem outro propósito. Essa ira tem o propósito de nos tornar zelosos. Isso. Pela justiça. E gerar transformação, né? De ficar indignado com a situação e gerar mudanças. Mudança, quer dizer, positivas, né? Saudáveis. Você vai para a luta, alguém está fazendo coisa errada, eu vou fazer alguma coisa para resolver essa situação. Isso. Né? Depois ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, irai-vos e não pequeis. Aí ele fala assim, não se coloque o sol.
sobre a sua ira. Por que que ele fala isso? Ele fala isso porque nós somos acumuladores. Ele fala isso por quê? Porque da maneira como Deus, ele tem um cálice da ira diante dele. E esse cálice da ira, cada vez que o homem peca, ele vai subindo, o cálice da ira vai subindo. A medida da ira vai subindo. Então, quando você vai se irando e você não conserta e você não resolve essa ira antes do dia acabar, não se desfaz dela. Não se desfaz dela. Não, estou resolvendo isso aqui. Estou irado com a minha mulher. Vou dormir na sala, vai dormir no quarto, vou dormir não sei aonde, a mulher sai de casa, vai lá para casa da mãe. Essa ira que ficou de um dia para a noite, ela não some. Não é porque você dormiu que ela desapareceu. E ela acumula porque a pessoa fica remoendo aquela situação, né? E alguém que está aí no nome da Nova Terra, acredito que seja o apóstolo, está falando assim, que a ira, né, ela pode ser controlada pelo equilíbrio emocional. E é isso. Como que eu coloco para fora, né? Como eu me desapego, como eu despejo, né, aquela ira? Com um equilíbrio emocional, né? Com cuidado na hora que eu vou falar, com liberação de perdão, né? Eu tenho que ter equilíbrio ali na hora de falar, né? Para eu não pecar. Isso. Né? E aí você pega, por exemplo, uma pessoa que brigou com a esposa. Aí vai dormir. Nós sabemos que o homem é mais fácil de resolver. O homem é mais prático. Mas a mulher não. A mulher tem uma memória emocional muito mais apurada e ela precisa de mais tempo para elaborar essa briga. Então, isso é de uma maneira geral. Não é todo mundo, mas normalmente é assim. Aí, o marido, ele tem uma confusão em casa com a sua esposa e vão dormir brigados. E aí, quando eles dormem, eles estão completamente indefesos. E aí a ira que eles estão sentindo ali na hora de dormir, ela fica dentro deles, né? Eles não expressam a ira da maneira errada, porque eles não se agridem, eles não gritam, mas a ira está presente no coração. Eles esquecem de tratar aquela ira. Nós vamos ajoelhar aqui e nós vamos orar até a gente não estar sentindo nada no coração. Eu não vou dormir enquanto essa ira não estiver resolvida dentro do meu coração. A gente não brigou, a gente não fez nada, mas eu estou irado, então a gente precisa orar até essa ira sumir. Por quê? Porque se a gente dormir irado, você deu lugar ao diabo. E aí, o que vai acumular? Porque vem demônios. Né? Porque a gente deu uma legalidade. Enquanto a gente está dormindo, vem demônios falar no nosso ouvido, o nosso inconsciente está recebendo tudo. Está acumulando, está fomentando, está trazendo, né, infestação. E aí você imagina o seguinte, né, o que a gente ouve muito nas famílias, né? Ele me paga, eu não esqueço o que ele fez. Aí vamos voltar para a casa do acumulador. Chega na casa do acumulador, tem uma nota promissória assinada pela esposa. Meu irmão, joga isso fora. Já passou 10 anos. Não. Você não tem noção o que eu passei por causa disso. Então deixa aí. Deixa aí. Meu irmão, joga esse copo quebrado fora. A gente pode olhar para uma casa de um acumulador, por exemplo, com um arroz queimado que foi o motivo da briga. Deixa o arroz queimado aí, o arroz está mofando, mas continua acumulando ira sobre ira. Porque você está usando de maneira errada uma característica que Deus te deu. Deus te deu uma característica de acumular tesouros nos céus. Amém. Não é para ser usado aqui acumulando mágoas, acumulando ira, acumulando ódio. Meu irmão, é difícil lutar contra isso. Eu sei o que eu estou falando, povo meu. Eu sei o que eu estou falando. Eu não sei de nada. Eu sei o que eu estou falando. É difícil, por quê? Porque você vai sofrendo e vai acumulando. Isso é característica humana colocada por Deus. Por isso, quando você
faz isso, você não resolve a ira. Você não ora sobre ela. Você coloca uma pedra em cima daquilo. Você está dando lugar para o diabo, porque isso vai virar uma casa cheia de lembranças ruins, cheia de memórias ruins, cheia de palavras que foram ditas de maneira ruim. Então, quando a gente faz isso, a gente está acumulando ira. Vai ter uma hora que os demônios que foram atraídos pela acumulação, eles vão começar a matar, roubar e destruir. Porque foi o que Jesus falou. Ele falou assim: não acumula nada sobre a terra, não acumula tesouro sobre a terra. E para você o teu tesouro foi a ofensa que você passou. Para quem foi magoado, meu querido, a mágoa, a ofensa que levou àquela mágoa, aquela ofensa é preciosa. A ofensa não é uma coisa de nada. Para a pessoa que está ferida, a mágoa, né, o fato gerador é precioso. É um tesouro. E o perdão, o que é o perdão? É você desfazer de algo que para você é precioso. Quem está de fora não dá valor algum por aquilo que você passou. Não reconhece a sua dor, não sabe o que você sofreu, não está nem aí para as suas lágrimas, não está nem aí, irmão, isso é natureza humana, vamos fazer o quê? Mas para você aquilo é precioso. E aí eu lembrei de uma parábola da pérola. Porque a pérola é criada dentro da concha, de que maneira que ela é criada? Um grão de areia entra na concha e o grão começa a machucar a concha. E ele fica machucando durante um tempão. E aí a concha, para se proteger, forma ao redor do grão de areia, que é um corpo estranho, um nácar. E vai formando aquela pérola maravilhosa. Sensacional. E aí as pessoas elas acham as pérolas e Jesus fala assim: não dê as suas pérolas aos porcos. Não entregue a sua pérola. Ou seja, a experiência que você teve, que te machucou. Aquilo que te machucou. Existe um valor, uma lição, uma revelação. Todo sofrimento gera uma glória. A Bíblia fala sobre isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. É a pérola de grande valor. Então, seja um acumulador de revelações. Amém. Use as experiências ruins para gerar revelações. Para gerar ensinamento para as pessoas, né? Exatamente. Para ensinar as crianças no caminho que devem andar. Né? Eu vou ler outro texto aqui, que diz assim, Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Por que Efésios, por que Paulo está falando de novo sobre ira aqui? Dessa vez no contexto da família. Porque nós somos humanos e acumuladores. Desde crianças. Desde criança nós somos acumuladores. E até me veio, né, um parênteses aí, né? Eu sabia que você tem uma revelação. A criança, né, ela tem dificuldade, principalmente muito pequenininha, em dividir, em compartilhar. Ela só quer acumular. Olha só. Então, assim, o primeiro ensinamento, né, que vem já para não acumular, já é desde criança. Ensinar a repartir, ensinar a compartilhar, né, ensinar a ganhar um brinquedo novo, dar um brinquedo usado. É uma forma de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, ou seja, ela não acumular. Não acumular. Que bênção, hein? Uma criança, então, é uma acumuladora. Ela tem essa tendência, ela quer tudo pra ela não quer dividir. E a alma dela? A alma dela precisa ser ensinada. Mas ela vai acumular também? O que acontece? Na realidade, o brinquedo da criança é o mundo interno dela.
ela lida com as coisas internas de uma forma externa, materializada. Que ela não consegue falar assim, hoje eu não tô bem, hoje, né? Ela brinca. Hoje estou precisando me relacionar, ela não consegue, de uma forma subjetiva, lidar com isso. Então, ela lida por meio da brincadeira. Ela traz, né, pra fora aquilo que está dentro. Uhum. Então, a questão de acumular as coisas é muito ruim, porque ela precisa entender, né, que ela precisa compartilhar, que ela precisa dividir, que as coisas materiais não são ela. Não são só para ela. E não são ela, né? Então ela precisa, com um jeitinho, compartilhar. Amém, meu querido? Então, esse é um texto que vai te ajudar muito se você tem filho pequeno, se você ainda vai ter filho. O teu filho é um acumulador como qualquer ser humano. E se você provocar ele a ira, a alma dele vai acumular ira. É por isso que a gente vê filhos crescendo e batendo nas suas mães. Matando às vezes, matando. Né? A gente está vendo isso de uma maneira triste, né? Mas existe uma história. Vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Uma vez a gente teve uma aula que falava sobre os acordos de uma criança, os acordos internos. A criança fala assim, quando eu for grande, nunca mais o meu pai vai bater na minha mãe. E quando ele chega numa idade, ele vive em função disso. Ele quer crescer, ficar maior que o pai para bater no pai, para se vingar. E acaba até matando o pai. Então, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E não está dizendo aqui que é para conceder tudo, não educar a criança, porque assim, a gente tem uma tendência a inclui uma coisa, exclui outra. A palavra, ela se soma. Então, quando fala assim, não provoquei a ira aos filhos, não está dizendo que não tem que educar a criança no caminho que deve andar. Tem que educar, mas sempre com amor, né? Explicar o porquê das coisas, entender que a criança tem uma individualidade, não ser centralizador, controlador na vida da criança. A criança é um ser humano que precisa ter o seu espaço respeitado. Sim. Mas ela precisa entender a hierarquia das coisas, né? A soberania de Deus, pai, mãe, depois vem os filhos. Ela tem que aprender a lidar com a situação. Então, se as coisas são compartilhadas naturalmente, isso é muito tranquilo. Ela aprende de uma forma natural, não de uma forma invasiva. Então, nós pais, né, não podemos pegar o brinquedo dos filhos e jogar fora ou dar para alguém. Não, é da criança. A criança tem que permitir, a criança tem que autorizar. E melhor ainda que ela faça isso de uma forma espontânea. Sim. Eu cresci sempre assim, se eu compro uma coisa, eu dou alguma coisa que eu tenho, né? Eu não acumulo as coisas, né? Então, se eu comprei um sapato, eu dou um sapato. E eu dou novo, porque assim, né? Não tenho coisa velha, porque, né? Recicla. Toda vez que eu quero, né, comprar alguma coisa nova, eu dou antes para ter espaço para as coisas novas. Mas eu aprendi isso desde criança. Porque a minha casa não tinha espaço, né? Meus avós vieram fugidos e, né, em tempo de guerra, que não tinha tantas opções de compra, meus pais foram ensinados, meus pais eram primos de primeiro grau, foram ensinados assim, né? Porque não tinha nem espaço físico, nem dinheiro para acumular nada. E nos ensinaram a comprar e a doar, comprar, a doar, né? Foi maravilhoso isso. Eles talvez nem sabiam a dimensão dessa situação. Do ensinamento. Então, é muito importante. A palavra, ela se soma, ela não se exclui. Amém. Né? Você vê na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, 2 irmãos, Caim e Abel. Você vê 2 irmãos ali adorando a Deus. Mas por algum motivo, né, que aí é outra palavra, Deus não atentou para o altar de Caim, mas ele atentou para o altar de Abel, porque o altar de Abel tinha o cenário correto, a revelação correta, e isso atraiu a atenção de Deus. E Caim,
Ele não sentia a presença de Deus no altar dele. Ele não atraiu Deus para ele. E uma ira nasceu no coração de Caim. E essa ira foi tomando corpo. Foi acumulando. Foi acumulando, foi crescendo, foi fermentando. Em um determinado momento, Caim foi ao campo com seu irmão, pegou uma pedra, um pedaço de madeira, alguma coisa, e bateu na cabeça do seu irmão, bateu nele lá até matá-lo, enterrou o corpo dele ali. Então, logo na primeira família, a gente já vê uma situação dessa, onde o irmão mata outro irmão. Passa o tempo, na palavra você vê, por exemplo, um dos filhos de Davi, chamado Absalão. O Absalão, ele era um homem, né, bonito. A Bíblia fala que ele era bonito, ele era bem vistoso. Formoso. Mas o irmão dele, Aminon, estuprou a sua própria irmã Tamar. E quando Aminon estuprou Tamar, Absalão esperava do seu pai um ato de justiça. Um ato onde a correção do seu irmão deveria acontecer. Então, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Sabe a impunidade que a gente vê hoje? É exatamente isso que aconteceu. O camarada estuprou a irmã, isso foi notório, ele desonrou a sua irmã Tamar. Eu imagino que desgraçou a vida dela. Eram pessoas que tinham uma fama porque eram filhos do rei. A sua própria irmã, um incesto, um escândalo. Deve ter saído no jornal de Jerusalém. E nada aconteceu. Então, por que isso acontece? Absalão ficava, por que nada aconteceu? O meu pai não fez nada. Já que ele não fez nada, a ira começou a crescer e se acumular. 2 anos depois, 2 anos, Absalão falou assim, olha, eu vou fazer um churrasco, vou fazer um banquete para comemorar a colheita, para comemorar o gado, e eu quero chamar o meu pai e o meu irmão. Qual era o plano de Absalão? Matar o seu próprio pai e matar o seu irmão. Por quê? Porque a ira tinha sido acumulada. Um espírito de morte veio sobre a vida dele. E aí, o que ele fez? Ele fez o churrasco, mas Davi não foi. Davi falou, não, se divirtam aí no churrasco, que eu não vou. E aí foi Aminon. E quando Aminon estava alegre por causa do vinho, mataram Aminon. Absalão foi para Jerusalém tentar matar o seu pai, expulsou o seu pai da cidade, tomou o trono do seu pai. Absalão foi um homem que foi movido por esse ódio, foi despertado por esse ódio. Então, o inimigo, ele é atraído quando você acumula essa tristeza, quando você acumula esse rancor, quando você acumula, você pode perceber, meu querido, que os filhos de pais separados, eles são revoltados. Filhos de pais separados, eles têm revolta. São iras, é uma ira que está acumulada. E demora anos para sair. Mas nessa noite, a função dessa palavra é despertar você a começar a tirar da sua casa toda a acumulação que está atraindo esses demônios. Amém. Para você é um tesouro aquilo que fizeram com você, que não fizeram. Para você é algo que machucou, é valioso. E você não abre mão facilmente disso enquanto você não vê sangue, enquanto você não vê a lei da compensação. Eu quero ver a outra pessoa sofrendo como eu sofri. Eu quero ver a outra pessoa chorando como eu chorei. Então isso é um tesouro. Você tem que lançar fora esse tesouro. Amém. Porque esse tesouro está atraindo demônios sobre a sua vida. A sua casa
é o seu corpo. A sua casa é a sua família. Amém. Então a família às vezes nem se relaciona mais. Por quê? Porque acumulou muitas coisas ruins. Amém? Por isso é importante, meu irmão, você passar em revista a sua vida no começo do ano. E começar a fazer algumas orações no sentido de se desligar dessas situações ruins. Amém. Antes que você faça como Caim, antes que você faça como Absalão e comece a se vingar do seu irmão, e comece a se vingar do seu pai, comece a se vingar da sua mãe, da sua esposa, do seu marido. Tem mulheres que acumularam tanta mágoa do marido que traem o marido por vingança. O que ele menos gosta? Ele não gosta que a mulher seja de outro, então é você de todas as pessoas que eu puder. E isso atrai demônios para dentro da família. Por quê? Porque a pessoa não lança fora aquelas mágoas, que sejam pequenas ou que sejam grandes. Né? Naquele programa dos acumuladores, as pessoas têm que entrar dentro da casa, têm que entrar toda paramentada, com equipamento de proteção individual, com alguma coisa, né, para proteger as vias respiratórias, porque o ar está contaminado. Tem que proteger as mãos, porque não pode tocar em nada daquilo que está podre. Bactérias, vírus. Por isso, quando uma pessoa faz isso, ela faz uma acumulação na casa dela, os vizinhos chamam a vigilância sanitária, irmão. Porque é um atentado à saúde pública. Uma pessoa que acumulou muita ira pode matar alguém no trânsito. É um atentado à saúde pública. Então, por que nós estamos falando que o inimigo mora na casa do acumulador? Enquanto o acumulador não acumular tesouros no céu, você vai atrair o inimigo aqui na terra. E a casa é sua, você decide quem mora lá. Isso aí. Você que decide. Por isso Jesus falou assim: não ajunteis tesouro sobre a terra. Amém. Né? Quando você ajuntar alguma coisa, ajunta revelações da palavra, ajunta experiências com Deus, ajunta um tempo de oração atrás do outro com Deus. Ajunta almas ganhas. Ajunta almas ganhas. Ensina alguém a palavra de Deus. Você não precisa ser o mega power top plus super da igreja, irmão. Tem vizinhos aí do teu lado esperando uma palavra. Tem pessoas que trabalham com você que precisam de uma palavra. A obra de Deus é simples, não é complexa. Você só precisa acumular tesouros no céu. Um memorial diante de Deus. Porque quando você acumula tesouros no céu, sabe o que acontece, irmão? Você atrai o Espírito certo sobre a tua vida. Amém, amém. E eu vou te provar isso, para a gente terminar, com um cara chamado Cornélio. Cornélio, um centurião romano. O Cornélio, ele não era judeu, ele não entrava em sinagoga, ele não entrava no templo, ele não podia, porque era proibido. Ele era romano, ele era do exército, era um sargento do exército, centurião. Mas o Cornélio, o que ele fazia? Ele tinha posses materiais, mas o seu tesouro era outro. Amém. O seu tesouro estava lá em cima. Então o que ele fazia? Duas coisas. Ele dava esmolas. O que é dar esmola? É procurar alguém na rua para dar esmola? Não. É você ajudar o seu próximo. Amém. Então ele ajudava as pessoas continuamente e fazia orações, conversava com Deus. Esse Cornélio, porque ele acumulou atos de justiça, porque a palavra esmola é a palavra justiça. Quando ele faz isso, um anjo chega para ele no tempo da oração dele e fala assim: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações subiram como memorial diante de Deus. Amém. Cornélio não ajuntou na terra, o tesouro dele estava no céu. E aí ele falou assim: olha, amanhã vai vir um homem aqui chamado Pedro. E quando ele estiver aqui, ouça o que ele vai falar. Amém. Junta a tua família. Por quê? Porque você vai atrair
o Espírito Santo de Deus sobre a tua casa. Amém. Se você acumular tesouros no céu, irmão, se você fizer isso, você vai atrair o Espírito Santo Amém. sobre a tua vida. Você vai ter um memorial diante de Deus. E lembre bem da situação assim, né? Da semeadura e colheita. Porque Abraão, ele não viu tudo que aconteceu quando Deus lançou a palavra profética, né? Sobre a vida dele, que ele seria pai, né? De nações. Ele não chegou a ver o globo, ver tudo que é fruto dessa palavra. Então, quando a gente ganha almas para Jesus, quando a gente ajuda as pessoas, quando nós temos um coração né, de ofertar, dizimar, o que acontece? A nossa família, talvez a gente nem veja muita coisa, mas a nossa descendência, a nossa família vai vivenciar isso. Amém. Porque tem um memorial. Isso, à medida que eu ganho alguém para Jesus, alguém da minha família vai ser ganho, né? Ou ganha por alguém. Né? Então a gente nem vai ver toda a semeadura que a gente lançou, né? Aí sim é que a gente está acumulando tesouros no lugar certo, né? Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido, minha querida. Então, essa é a palavra que nós precisamos meditar essa semana. Amém. E lição de casa, tira o velho. Tira aquilo que é velho, irmão. Do velho ao novo. Do velho ao novo. Ou então, faz o que eu fiz. Eu cheguei aqui em casa na cozinha e falei assim, eu vou procurar tudo que está vencido aqui. Você já procurou lá na tua cozinha o que está vencido? Aí eu tinha comprado um leite condensado que tinha vencido. No meio do ano passado. Mas eu estava olhando, estava novo, mas estava vencido. Falei, eu tenho que tirar isso daqui. Porque já venceu, é velho. Tira o velho. Porque quando você tirar o velho, o novo vai vir sobre a tua vida. Amém. Tira aquilo que você acumulou do velho homem. Amargura, ira, cólera, todas as mágoas, ressentimentos. Meu irmão, a gente luta com isso com unhas e dentes. Eu sei o que eu estou falando. Essa situação tem que lutar. Você não pode ignorar. Se você ignorar, você vai acumular as coisas erradas. Não ignore o seu poder de acumulação. Não ignore o seu poder de acumulação. Se esforça para acumular o que é certo. Se esforça para acumular na dimensão correta. Porque aí Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a tua família. Quando alguém pregar o evangelho para a tua família, enquanto ele estiver pregando, o Espírito Santo vai descer sobre eles. Eu creio. Como aconteceu com Cornélio. Eu creio. Cornélio falou, nossa... O Pedro falou, o que está acontecendo aqui? Não, os gentios, os romanos, receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo por quê? Porque o homem escolhido foi aquele que tinha tesouros acumulados nos céus. Amém, meu querido? Somos acumuladores. Resta saber o que estamos acumulando. Isso. Então decida acumular na sua família, na sua vida, na sua casa, no seu corpo, coisas que tem a ver com o Senhor. E Deus vai te abençoar ricamente. Amém? Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar e vamos pedir a misericórdia do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Nós te agradecemos pela tua palavra. Amém. Uma palavra, Senhor, para que a gente possa se posicionar. Queremos implorar, Senhor, Sim, que o Pai. Senhor revele para nós as áreas da nossa vida em que nós acumulamos Sim, Pai. tantas coisas ruins, as experiências ruins, as coisas, Senhor, em que estamos ligados, os tesouros na terra, que estamos ligados aqui, Senhor. Nos ensina a nos desligar, Amém, Senhor, a nos amém. desconectar desses tesouros. Nos ensina, Pai, a abrir mão daquilo que a gente acha tão importante, mas que para o Senhor não tem valor algum. Verdade. Pai, coloca em nós, Senhor, uma motivação correta para nos conectarmos com aquilo que está no teu Amém, coração, Senhor, com amém. aquilo que o Senhor quer, com a tua vontade, com a tua palavra, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada família, abençoa cada um de nós, Senhor. Tenha misericórdia Amém, da nossa vida, Senhor. porque nós dependemos da tua misericórdia, da tua graça, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti
Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Grato por cada vida que está aí nos ouvindo, Fabizinha, Marcela, Eli, todo mundo aí, viu? Amém. Um beijo em cada coração. Amém. Que Deus abençoe. Semana que vem tem mais.